A vontade para poder e o super-homem. Para Nietzsche, a vontade para poder é a força fundamental do universo. Da vontade humana, a vida orgânica. A vida é, acima de tudo, vontade de poder ou para poder, vontade de autopreservação. E em cadernos não publicados ele escreveu: o mundo é vontade de poder e nada mais. Segundo a sua irmã, Nietzsche chegou a essa conclusão ao presenciar um magnífico tropel em exibição pela cavalaria ao iniciar-se a Guerra Franco-Prussiana, na qual, como bom patriota, ele se alistou. Senti pela primeira vez que a mais forte, mais nobre vontade de viver não encontra expressão em uma vida miserável de luta pela existência, mas em uma vontade de guerra, uma vontade de poder, uma vontade de dominar. Assim, cita ela em The Young Nietzsche. Como nota Leiter, a vontade para poder é para Nietzsche a melhor explicação para a ação humana na maior parte dos casos, se não para todos. Embora Nietzsche admita outras motivações, ele tende a vê-las como subordinadas, embora não desenvolva suficientemente a questão. Para ele, a vontade de poder é importante também porque tem sido rejeitada pela moral cristã, cujos efeitos ele quer combater. Mas o que dizer de desejos como o desejo sexual ou da fome? Nietzsche especula que aqui também se encontra a vontade para poder. O poder de absorver o alimento, o poder de possuir o objeto amado. Mas essas não seriam extensões abusivas do conceito de poder, mesmo que no sexo, por exemplo, haja um elemento de poder? Parece, porém, que o poder no sentido primário é a capacidade de fazer com que as outras pessoas façam o que queremos. Esse é o poder no sentido mais próprio da palavra. Mas isso parece ser apenas uma parte dos instintos humanos. Nietzsche define a vida como a forma duradoura de processo de afirmação de força na qual os vários parceiros competem e crescem de forma desigual. O organismo é um intrincado complexo de sistemas lutando para aumentar o seu poder. Para ele, a seleção natural não atua para proteger as melhores espécies, pelo contrário, ela protege a maioria medíocre que, pela simples quantidade, vence os mais fortes. Como já vimos, para ele a vida consiste não só no prazer, mas da dor necessária, pois a dor é um estímulo para a vontade, cujo triunfo depende de impedimentos e obstáculos. A automortificação e o ascetismo são resultado de uma sublimação da crueldade primitiva, que é forma da vontade do poder. Como vimos, para ele há um tipo humano que representa a vida ascendente e o tipo humano que representa a decadência, decomposição e fraqueza. Mas esse último tipo é também necessário. Os medíocres, pensa ele, são necessários, pois uma alta cultura só pode subsistir sobre uma base ampla de uma forte e consolidada mediocridade. Sob esse ponto de vista, ele rejeita a democracia e o socialismo. A democracia nivela a todos por baixo. Ela rejeita e impede a produção do super-homem. Em seu individualismo, Nietzsche também ataca o Estado Nacional, o mais frio dos monstros frios. Ele é um dos maiores inimigos do individualismo que Nietzsche tanto preza, substituindo os seus valores individuais pelos seus próprios. Em compensação, Nietzsche foi durante toda a sua vida um monarquista, como seu pai e familiares, uma posição retrógrada que não condiz com a sua pretensa filosofia do futuro. Diversamente de Platão, a função do homem superior não é, para ele, liderar as massas, mas viver a sua própria vida, fazendo emergir formas mais altas de homens, o super-homem como uma finalidade, pois o super-homem é o sentido da Terra. O lugar do homem superior, me parece, deve ser como o do feiticeiro da tribo, e não do pajé. Mas o super-homem, ainda não nasceu. Para que o super-homem apareça, será necessário que indivíduos superiores tenham a coragem de transvalorar os valores, romper definitivamente com a velha tábua de valores cristã, que foi vigente por 2000 anos e que agora está se desmoronando. O super-homem é o substituto de Deus para Nietzsche, um Deus terreno, tornado o próprio homem. Para ele, uma nova raça de super-homens irá dominar o mundo. Uma nova
diz ele, uma nova e vasta aristocracia baseada na mais severa autodisciplina, na qual a vontade dos homens de poder filosóficos e tiranos artistas ficará estampada por milhares de anos. Parece que em fantasia Nietzsche se imaginava liderando-os. Afinal, como ele escreve em uma carta pouco depois de enlouquecer, o mundo está transfigurado, pois Deus está na terra. Acabei de tomar posse do meu reino. Estou pondo o Papa na prisão e fuzilando Wilhelm von Bismarck. Contudo, Nietzsche nunca foi capaz de explicar o que seria o super-homem. Ele é o homem que se torna, diz ele, completamente livre e independente e afirma a vida e o universo culto, capaz, naturalmente forte, tolerante, para o qual nada é proibido. Mas isso é muito pouco. Não distingue qualitativamente o super-homem dos outros. Se formos pouco exigentes, então eu devo reconhecer que já conheci vários super-homens, pessoas independentes, afirmadoras, fortes. Já se o grau de exigência for demasiado alto, então não podemos encontrá-lo. Além disso, um suposto retorno aos valores gregos dos heróis da Ilíada, como Aquiles ou de Siegfried, o herói de Wagner, não seria mais do que um retrocesso para o mundo contemporâneo. Aqui também intérpretes apologéticos de Nietzsche conseguiram ver no mito do super-homem algo positivo. Steinhardt entende o super-homem como sendo o espírito efetivamente livre. Ele é despótico, possui o mais extremo autocontrole, só age em auto-interesse e egoísmo. Mas, diz Steinhardt, como a sua espiritualidade é refinada ao ponto da extrema universalidade, trata-se de um ego que pensa a si mesmo como contendo toda a humanidade. Ele é alguém que toma para si mesmo a responsabilidade por toda a humanidade. Como resultado, ele é um super-utilitário destinado a salvar a humanidade do barbarismo e da autodestruição, suprimindo a besta humana que marcha para a destruição na dependência dos imperativos da reprodução e do consumo. Fim da citação. Mesmo sob essa forma, permanecem as questões. Quem escolherá o super-homem? Aparentemente um mito, que irá liderar a ferro e folha. Pessoas como Hitler se intitulavam a tal, Platão também. Mas quem saberá distingui-los? Existe realmente um ser humano ideal? Como eu considerei anteriormente, provavelmente não. Muitos se dizem, ou mesmo acreditam serem homens superiores sem sê-lo. Qual o critério para sua identificação? Pior do que isso, há realmente algum critério de identificação? Não se trata, então, de uma construção fantasiosa e psicologicamente impossível, capaz de nos cegar para a imensa falibilidade do ser humano individual, que demanda a alteridade e a sua constante crítica para corrigir suas próprias deficiências? A constante crítica por parte dos outros? Mesmo que Nietzsche se restringisse aos seus ídolos, como Goethe e Beethoven, para não falar de Napoleão, isso seria compreensível apenas em termos das realizações estéticas dessas pessoas, ou guerreiras de Napoleão, e nada além. Fora de seus talentos, eles nada tinham de super-humanos. Beethoven, por exemplo, foi um educador tão ruim que levou seu sobrinho sob a sua tutela a tentar suicídio, por não satisfazer as exigências de Beethoven. Além disso, homens superiores, nesse sentido, só valem como indivíduos, não constituindo grupos sociais unificados ou uma verdadeira classe social. A impressão que resta é de que, para Nietzsche, sem Deus não há moral, mas, sob influência religiosa inconsciente, ele crê que podemos ambicionar colocar o homem no lugar do Deus cristão, entendido como algo que é transcendente em relação a essa mistura de Deus e animal que é o homem. Se não há o Deus moral, é preciso que venha existir, então, um substituto com uma moral suficientemente nobre para sustentar o mundo. Mas Nietzsche não consegue nos dar uma ideia do que seja esse super-homem e muito menos de uma casta de super-homens. Podemos ter uma ideia de uma sociedade de pessoas educadas, por exemplo, a sociedade acadêmica. Mas não é isso que ele tinha em mente. Ele abominava a academia, que inclusive o rejeitou. Mas como acreditar no valor social dessa ideia de uma aristocracia de homens superiores ou do super-homem? Quando buscamos indivíduos realmente excepcionais, o que encontramos foge a uma identificação externa com base em qualquer classe social. Vejamos,
Kant foi filho de um celeiro, Newton pertencia à classe média, Shakespeare era filho de um açougueiro, Beethoven pertencia à pequena classe média, não muito recomendável, Napoleão idem. Bastam uns poucos nomes para demonstrar a falácia do elitismo aristocrático com o qual Nietzsche se encontra inadvertidamente comprometido. Uma explicação para ideias como a de transvaloração dos valores e super-homem é a de que, embora Nietzsche tenha diagnosticado a morte de Deus e da moral cristã, ele continuava incapaz de distanciar-se suficientemente desses valores a ponto de ser capaz de extrair deles o que neles poderia haver de positivo. Note-se que ele foi criado em um meio absolutamente religioso, seu pai era pastor protestante, sua mãe era filha de um pastor, e a avó que o criou após a morte de seu pai, quando Nietzsche tinha quase 5 anos, também era filha de um pastor luterano. Nietzsche passou a infância, como eu disse, já intoxicado de religião. Assim, ele parece acreditar, como Dostoiévski e como muitos de seu tempo, que sem Deus tudo é permitido, que se Deus morre, com ele morre também o homem, e ainda é capaz de se sentir culpado por tudo isso, pois ele chega a dizer que fomos nós que o matamos. Ou seja, para ele a destruição da moral cristã leva de roldão todas as formas de humanismo. Daí porque ele acha necessário superar toda e qualquer moral, criar algo para além do homem. O resultado é a admissão desesperada de uma espécie de lei prussiana do mais forte e a criação do mito do super-homem, uma projeção de si mesmo em um deus terreno mais parecido com Wotan do que com o deus cristão, mas nem por isso menos mítico.